Olá, muito Olá, boa noite. Boa noite a muito todos. boa noite, Tom. Prazer, Arthur Lira, endócrino pediátrico, está aqui com a gente para poder falar um pouquinho sobre esse tema. Uma honra, tá? Arthur, tá com você aqui. A honra é toda minha, Tom. Eu que agradeço a presença. Excelente. Bom, e a gente vai falar sobre crescimento. Doutora Monique também chegou aqui. Seja bem-vinda. Boa noite. Monique, você me ouve? Monique já entrou? Já tá, Monique está entrando. já tá Tá aqui, aparecendo. já. Tudo bem, Monique? Bem-vinda. Bom, a Monique está se adaptando ali, ó. A gente está numa plataforma e isso acontece. Primeiramente, quero agradecer a sua presença aqui, porque hoje a gente vai falar sobre crescimento. Como é importante a gente prestar atenção no crescimento das crianças, do adolescente. O que isso significa quando algo não está dentro, né, do esperado, quando você percebe que o crescimento não está caminhando da forma como deveria. O que isso significa em relação à saúde do seu filho? Nessa live a gente vai falar sobre esse tema, esclarecer as suas dúvidas, portanto, se você puder, compartilha já essa live. Aí tem um aviãozinho e aí você já manda essa live para quem precisa saber sobre esse assunto, falar sobre crescimento da criança. E mais, eu quero a sua participação aqui durante o nosso bate-papo. Eu quero que você mande sua pergunta, que você tire suas dúvidas e a gente vai ter o nosso momento aqui. Doutor Arthur Lira, a doutora Monique também já está aqui. Os dois são endócrinos pediátricos, né? E eles vão poder tirar todas essas dúvidas relacionadas ao crescimento das crianças. Mas um recado importante, tá? Durante a nossa live, a gente não vai falar sobre medicamentos e nem produtos da Novo Nordisk. Se você quiser tirar alguma dúvida relacionada aos produtos e aos medicamentos da Novo Nordisk, eu vou compartilhar agora com vocês Tá. o saque, tá? Ó, novonordisk.com.br/fale-conosco. Isso você pode falar pelo site ou pelo e-mail saque.br@novonordisk.com ou pelo 0800 014 44 88. Recado dado. Monique já chegou, mas ela está em duas telas aqui duplicada. Vou precisar que ela saia. Ah, deu. Monique, bem-vinda. Eu confundi, na verdade. Não é a Monique, é a Monique e a Carol que estão aqui. Eu fiquei na dúvida, assim, será que ele está achando que eu sou a doutora Monique? Não. Bem-vindas. É só ver um filho a mais aí. É, um filho a mais, né? Você sabe que é Bom, um filho a mais aí. eu Obrigada. confundi vocês duas mesmo. Eu fiquei na dúvida. Depois que entrou, eu falei, é a mesma pessoa? Bom, eu fiz Obrigada, aqui as... Kit. É uma honra estar aqui com vocês, com o Arthur, com o Tom, com a Carol, essa mãezaça aí. É um prazer falar desse tema. Isso é ajudar bastante gente ao mesmo tempo. Então, ó, só para a gente esclarecer aqui, a gente está com a Monique Lourenço Dias, que é endocrinopediátrica, tem o Dr. Arthur Lira, que é endocrinopediátrica também, e a Carol, que é mãe de... ela criou o perfil mãe de 3 mais 1. E a gente vai falar sobre crescimento. E para começar, daqui a pouco a gente fala com o Arthur e com a Monique, mas eu quero já começar com a Carol, né? Primeiro, para as pessoas entenderem por que mãe de 3 mais 1, e depois eu quero entender sobre a questão do crescimento. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos Obrigada, sim. gente. Então, Então, sim. olha, seguinte, por que mãe de 3 mais 1? Eu tenho 3 crianças, Arthur, Marina e Pedro, 8, 6 e 5. Até eu me confundo esse nome, 8, 6 e 5. E mais uma anjinha, minha primeira filha Clara, que faleceu logo após o parto. E aí eu criei o Instagram mãe de 3 mais 1. Então, não, eu não estou grávida, não está vindo mais um aí. O mais um já é minha anjinha Clara, que está lá no céu. Também tenho uma enteada de 18 anos, vai fazer 19 agora, sábado. Então, tanta criança junto, eu resolvi pausar minha carreira, eu sou engenheira de formação. Então, há 4 anos atrás, eu decidi pausar minha carreira para me dedicar mais à maternidade. Acabei criando esse perfil e lá se vão 4 anos. Aí.
É E isso. aí, então, na verdade, você tem 3 filhos aí que você tem Tenho que fazer três uma... filhos. Três Que filhos. agora me fala a questão do crescimento dessas crianças. É algo que se Tá. preocupa? São trigêmeos, é isso? Não, não, foi um de cada vez mesmo. Foi Um um de cada de vez? 8, 6 e 5. Vou me confundir, 8, 6 e 5. Então, o crescimento, a gente se preocupa, acho que desde que nasce, né? Nasceu, já chega para a mãe aquelas medidas, o peso e o tamanho da criança. E aí tem aqueles acompanhamentos mensais quando é bebezinho, né? Que você tem que ir no pediatra para saber se está engordando, se está crescendo, o tamanho da cabeça, o tamanho do corpo. Então é algo que a gente se preocupa desde o momento que nasce, eu acho. E aí, com o passar do tempo, as consultas pediatras vão ficando mais espaçadas, mas o crescimento, no meu ponto de vista, não deixa de ser uma preocupação. Sem dúvida nenhuma. E aí é importante prestar atenção no crescimento, né, doutora Monique? Vamos começar por você, depois, doutora Arthur. Só para a gente entender a importância de olhar para o crescimento. O que significa o crescimento além do desenvolvimento, né, dessa criança? Bom, então vamos lá, né? O crescimento, ele é um marcador de saúde, né? Então, as consultas com o pediatra, elas são frequentes, porque a qualquer momento que o crescimento ele saia do padrão esperado, isso pode ser um sinal de algum problema de saúde que está prestes a acontecer, ou já tem acontecido, mas com poucos sintomas. Então, o crescimento normal, ele tem 3 fases principais, né? Na verdade, 4. Ele começa dentro da barriga, né, da mãe. E essa fase intraútero, ela é dependente de várias coisas, tanto que o peso que o bebê tem ao nascer, ele não tem muito a ver com o peso que ele, com a altura, né? O peso e a altura que ele tem ao nascer, ele não tem muito a ver com a altura que ele vai ter depois de adulto, né? Os fatores são outros. Depois ele vem com os 2 primeiros anos de crescimento, né, que também são muito dependentes de várias outras coisas, nutrição, né, a interação entre dieta, saúde, medicações que ele precisa usar. Então, esses 2 primeiros anos são bem delicados, igual a Carol falou, ela com 3, levando direitinho, né, todo mês. Então, nos 2 primeiros anos, idealmente, a gente faz aí perto de 20 consultas no pediatra. Eles crescem mais entre 35 e 40 centímetros. Depois desses 2 primeiros anos, que eles começam a ter já a influência da genética, né? Que a maior influência no crescimento das crianças é a genética paterna, materna. E aí eles entram numa fase onde eles desaceleram, mas crescem entre 4 e 6 centímetros por ano, até a puberdade, se tudo correr bem. E depois na puberdade, né? Se a puberdade vem numa época normal, as coisas se somam, que é o estirão, até os 18 anos ou 18 anos de idade óssea, né? Que é o marcador de maturação do crescimento deles. Então, como é que o pediatra sabe isso tudo, né? Então, tem 2 jeitos dele avaliar. Um é uma foto da sua criança, né? Então, você leva lá, ele mede, né? Pesa, e ele coloca nas nossas curvas, né? Então, eu trouxe para vocês verem, todo mundo que já levou criança no pediatra, uma dessas são as curvas de altura e as curvas de peso. Essas curvas a gente tem na internet, mas tem várias populações de referência, é melhor levar no pediatra ou alguns aplicativos, tipo maisquealtura.com, que é o site, né? Journey. Então, tem como você plotar e ter uma ideia de como está seu filho, né? Naquele momento. E a segunda forma de avaliar é o filme do crescimento da sua criança. Então, a foto é colocar na curva e o filme é ver ao longo do tempo se ele continua crescendo. Então, para ajudar, então a gente sempre leva no pediatra as curvas, né? A cadernetinha da criança, idealmente, que você tenha, você sempre tenta ter registrado toda a altura e peso que você tiver do seu filho, para levar em toda a consulta, né? E aí, com isso, ele vai compondo a história do seu filho. E aí, depois dos 2 anos, você começa a ter as curvas de criança um pouco maiores.
e você já vai vendo qual é o canal de crescimento do seu filho. E calcula-se a altura-alvo da família, né? Então, a gente pega a altura dos pais, né? Tem vários cálculos, mas esse é o mais tradicional. É a altura dos pais, a média da altura dos pais, mais ou menos 6,5. E aí a gente imagina se ele já está indo para ficar naquela altura ali. Então, pode falar. Não, pode concluir. Então é isso. Então, essa avaliação seriada, né? É uma ferramenta muito potente para avaliar a saúde do crescimento, né? E, idealmente, que você tenha a sua altura, né? Você como pai, mãe, e o pai que às vezes não vai na consulta, ou que o pai leva a mãe e não vai na consulta, a gente tem que ficar querendo saber pelo telefone a altura do que não está na consulta. Então, é bom que você tenha uma medida confiável daquele que não vai na consulta para contar para o médico e ele fazer os cálculos direitinho. Tá? Agora, a doutora Monique mostrou aí para a gente como é a curva de crescimento, né? Quem é pai, quem é mãe, possivelmente já viu isso. É a primeira vez que eu estou vendo mesmo, assim. Eu tinha curiosidade para saber. Obrigado, viu, Monique? Agora, doutor Arthur, quando essa curva do crescimento não está dentro do esperado, o que o médico tem que fazer? Quais são as condutas, né, a partir do momento em que percebe-se que a criança não está crescendo da forma que deveria? Perfeito. Então, mais importante até do que primeiro ver a conduta, né, é aquilo bem que a Monique falou. Crescimento, ele é um indicador de saúde e bem-estar da criança. É super importante ter isso em mente. Uma criança que tem uma doença crônica, que tem um desbalanço, um desequilíbrio na sua rotina, ela vai apresentar como um dos primeiros sinais, os sinais mais precoces, uma alteração no crescimento. Seja começar a reduzir sua velocidade de crescimento ou até mesmo chegar a uma baixa estatura. Então, esses vão ser o crescimento, ele é realmente um marcador de saúde da criança que a gente tem que avaliar como o primeiro ponto. Isso é super importante. Tá, e a partir do momento em que a gente tá avaliando, né, e descobre que algo não está dentro do esperado, investigar e tomar algumas medidas para que o quanto antes isso é melhor, né? Se percebe-se antes, é melhor para iniciar o tratamento no caso de um distúrbio de crescimento. Com certeza, né? Que os distúrbios do crescimento, eles podem ter várias causas, né? Ou seja, o que influi basicamente no crescer de uma criança? Os genes dela, a carga genética que ela tem, a sua nutrição, se ela tem uma alimentação adequada, o seu ambiente que ela convive, se a rotina dessa criança é uma criança adequada, a rotina de sono, exercício físico, se essa criança tem uma saúde boa, ou seja, convive com alguma doença crônica e também os seus hormônios. Então, a gente vai avaliar diversas coisas no panorama da criança para saber o que nós podemos ajudá-la a crescer melhor. Então, o crescimento muitas vezes é uma consequência de todos os fatores somados. Ó, a gente já tem algumas perguntas aqui. Você que está acompanhando essa live pode mandar sua pergunta para que o doutor Arthur, a doutora Monique e até mesmo a Carol, que é mãe de 3, possa responder, tá? Então, na verdade, a gente já tem algumas perguntas aqui. Uma delas, eu vou ler, mas a gente já responde já, tá, doutora Monique? Eu gostaria de saber se 12 anos, menino que não está crescendo de acordo, se já está tarde para procurar ajuda. Daqui a pouquinho a gente responde, porque eu quero saber, na casa da Carol, com 3, né, como é feito esse acompanhamento, a questão do crescimento. Você, dependendo da idade, né, você vai levando com uma certa rotina, é algo que você questiona. Você que tem um perfil que fala com as mães, né, é uma dúvida, ou muitas das vezes nem prestam atenção no crescimento, acham, né, que depois vai resolver. Como que é isso, Carol, na sua casa, para começar? Então, tem o acompanhamento oficial, né? Que é aquele quando a gente vai na consulta com o pediatra, agora no intervalo de tempo menor, porque o mais novo já está com 5 anos, então o intervalo de tempo é menor, mas tem toda vez que vamos ao pediatra, leva a caderneta de vacinação, e lá ele não deixa de pesar, de medir, né, de fazer avaliação, e ali ele já fala pra gente, lá pra dentro, pra fora, tá isso, tá legal, dá até, como a doutora Monique falou,
uma previsibilidade de quanto ele pode chegar de altura. Tem esse acompanhamento formal e tem aquele acompanhamento materno, né? Que a gente aqui no dia a dia já fica de olho e não perde o sapato há não sei quanto tempo, não troca, todo mundo já calça 30, ele calça 27, ou ao contrário, troca o tempo inteiro de roupa. Tem esse acompanhamento que é inevitável, a gente faz. Eu tenho 3 crianças, tenho também a Lorena, que quando eu conheci meu marido, ela era pequenininha, tinha 5 anos, e a gente acaba comparando um com o outro, né, e já sabendo mais ou menos a experiência materna, se tem algo de errado ou não, ou se está tudo dentro dos conformes. Por exemplo, eu tenho 3 crianças e o meu caçula, ele parece que ele vai ser maior que os 2, vai ser maior que o mais velho quando atingir uma idade mais avançada, porque ele tem outra estatura, ele tem outro porte físico, entendeu? Mesma alimentação, mesma rotina, mas ele percebo que ele é diferente. Então, na verdade, você presta muita atenção, ainda mais que tem 3 em casa, você fica prestando atenção em relação um ao outro, né? Eu acho que assim, as mães se preocupam muito com isso. Acho que sim. Porque além de ser um problema, é uma questão de saúde, eu acho que também tem aquela questão de bullying, né? Assim, que a gente fica muito preocupada, assim, que as crianças se comparam entre elas. Você chega na porta da escola, tá um se medindo com o outro. Eu sou mais velho que você, e sou menor. Né? A gente vê, então, a gente fica preocupado com isso. A gente quer que nossos filhos estejam lá na média, né? Se o menino for muito alto, ok. Mas se a menina for muito alta, já também é um motivo, assim, as meninas não gostam, ficam meio tímidas. Então, acho que crescimento é um assunto que se preocupa aos pais responsáveis, com certeza. Doutor Arthur, é importante, né? O que ela disse, né? Essa questão de ter mais... Quem tem outros filhos em casa acaba fazendo essa comparação. Isso também é importante, não é de uma maneira negativa, mas ao mesmo tempo é para chamar atenção mesmo, né? Para que o crescimento faz parte do processo, né, de evolução dessa criança, mas se não estiver crescendo, tem um sinal de alerta ali, né? Então, é super importante, Carol, o que você falou, com certeza. É óbvio, a gente tem que ter em mente. Cada criança é uma criança, né? Cada ser humano é ser humano. Sabemos que vão haver critérios comparativos, mas no final cada filho pode ter sua altura. A gente tem que respeitar, né, a natureza de cada um. Mas, Tom, super importante também o que você até comentou, e Carol, critérios objetivos, né? Que o próprio pai, a própria mãe pode reparar. Poxa, meu filho não está trocando sapato, todo mundo está trocando sapato. Não está trocando roupa e todas as outras crianças estão trocando roupa. De repente, ele começou a ficar para trás, ou para frente no crescimento que as outras crianças. São realmente, Carol, sinais de alertas que você tem que ficar atenta. Não só dentro da sua própria família, da sua casa, mas também com as outras crianças da classe. E aquela máxima, né, Carol? Vamos lá. A gente segue a nossa genética, como eu falei para vocês. Então, filhos de pais baixos geralmente vão ser um pouco mais baixos, né? Filhos de pais mais altos, mais altos. A incongruência da família também tem que chamar atenção, né? Ou seja, tem uma família mediana para baixo e meu filho está ficando muito mais alto que os outros coleguinhas de sala, sinal de alerta. Tem uma família que é muito alta e meu filho é muito menor que os coleguinhas de sala, também sinal de alerta para você ficar atento à alteração do crescimento. E a gente está falando de sinal de alerta. A doutora Monique trabalha com isso todos os dias e ela também lida com essa situação com o filho. É isso, doutora Monique? Durante a pandemia, né, que a gente evitou ir às consultas, né, naquele começo antes das vacinas, a gente percebeu que um dos meus filhos também não trocava o número do sapato. Então, idealmente, ao menos uma vez por ano você tem que trocar, e às vezes mais, dependendo da fase, né? E ele é completamente assintomático, e a gente percebeu, e realmente ele tinha um problema sério, e a gente cuidou antes de ele sentir qualquer outra coisa. Então, foi só o crescimento. Então, é uma vantagem que não é toda mãe que tem, né? Tipo a Carol, você ter 3 para comparar, né? Isso aí é guerra, assim, é uma guerra linda. Mas essa comparação, ela, na maior parte das vezes, ela é boa, porque ela chama atenção nos momentos ideais, né? Só é muito injusto nessa época onde a nossa espectadora perguntou aí, que é lá para os 12. Não para os 12, mas a partir dos 8 nas meninas,
elas já podem entrar na puberdade e a partir dos 9 nos meninos, eles também já podem entrar na puberdade. Porém, é entre 8 e 13 nas meninas, que é o normal, e entre 9 e 14 nos meninos. Então, é um intervalo amplo. E aquele que às vezes entra na puberdade mais cedo, ele faz um estirão mais cedo e na mesma salinha tá convivendo ali o que já teve o estirão e o que não teve. E aí fica muito injusto. Então, essa fase aí, dos 12, é uma fase que às vezes tem outras crianças da turma dele que já tiveram algum estirão, estão na frente, e ele ainda não teve o dele, mas pode ser que venha a ter, né? Então, eu acho, nunca é tarde, né? Sempre que você tenha a dúvida, acho que isso tem que ser averiguado. E a questão é crescimento, né? Até os 18 anos de idade óssea, né? Então, a idade óssea é a maturidade dos seus ossos em relação a poder crescer mais ou não. E, idealmente, isso se acompanha. As coisas vão junto com a idade da criança mesmo. E algumas condições, elas alertam a gente. Às vezes, a idade óssea antecipa, em geral, isso com a puberdade precoce, e aí o tempo da criança crescer, ele encurta um pouco. E, às vezes, a idade óssea atrasa e o tempo dela crescer estica um pouco. Então, essa idade dos 18 é que a gente tem que ficar esperto, porque muito além disso não deve haver mais crescimento. E é importante o que a Monique falou em relação a esse diagnóstico, a buscar ajuda o quanto antes, né, Monique? Por conta dessa fase, ao entrar na puberdade, mas é ficar atento mesmo desde ali no comecinho, né, quando a criança está se desenvolvendo, e sempre questionar, né, o pediatra, fazer essa avaliação, né, ter essa curva de crescimento. Agora, doutor Arthur, quais são os fatores que podem influenciar diretamente no crescimento da criança? Perfeito, Tom. Dos fatores de crescimento entram todos aqueles que eu comentei com vocês também, óbvio. A criança que tem uma alteração genética entra no impacta o crescimento. Uma criança que tem uma alteração ambiental, alterações de rotina do sono, por exemplo, privações de sono crônicas, né, e mais graves. Uma criança que tenha uma exposição de nutrição não adequada, uma deficiência nutricional, uma má absorção, ela também pode ter impacto no seu crescimento. Uma criança que às vezes conviva com uma doença crônica, por exemplo, tem uma doença crônica do rim, do fígado, do coração, ela pode ter um baixo crescimento. E também a falta de hormônios, que entra aí, né? Aliás, que pode ser desde um hipotiroidismo até uma própria deficiência do crescimento. Então, são vários fatores que a gente tem que analisar dentro do desenvolvimento da criança. Aquilo que você perguntou no começo, o que eu vou ver? Eu vou ver a criança como um todo. Eu vou olhar a família dela, vou olhar a nutrição, se ela está adequada, vou ver se ela tem uma higiene do sono adequada, vou olhar ela em relação a outras doenças crônicas, tá? E vou olhar se a parte hormonal dela está correta. Então, a gente vai olhar todos esses fatores para definir se uma criança tem algum distúrbio do crescimento. E quando a gente fala, né, de doença crônica, o doutor Arthur citou algumas delas, e aí eu trago também para a minha realidade. Eu tenho diabetes tipo 1. E as crianças que têm diabetes tipo 1, doutora Monique, podem também ter o crescimento comprometido ou ter um distúrbio do crescimento? Podem, então, mas não é a regra de forma alguma, né? Então, é a exceção. E quanto melhor a glicemia estiver nas metas, cresce, né? E a na meta, elas não têm nenhuma alteração do crescimento genético potencial, tá? Então, o importante é manter a glicemia controlada e mesmo que ela saia fora do controle, não é aquele dia que você não acertou a insulina rápida do almoço, que subiu um pouquinho a glicemia, e fala, não, hoje eu não vou crescer nada. Não, não é assim. São, em gerais, descontroles crônicos, né? Falta de consulta por muito tempo. Não é uma coisa aguda, sabe? Que chega a impactar no crescimento. Então, potencialmente, qualquer condição que não esteja controlada, né? Intolerância alimentar, uma diarreia crônica, uma tireoide,
né, uma cardiopatia que a gente não sabia que tinha, pode levar a comprometimento do crescimento. Mas, sabendo disso, né, a gente antecipa o tratamento, capricha nas metas, intensifica, e isso pode ser recuperado. Tá aí, ó. Daqui a pouco a gente vai falar sobre mitos e verdades. A gente já falou aqui de uma forma, durante as respostas, mas a gente vai falar de uma forma muito clara o que são mitos e verdades em relação ao crescimento de uma criança e de um adolescente. Agora eu estou acompanhando aqui, vendo que a Carol está atenta a tudo, né? Ela é uma mãe que presta atenção, que cuida do crescimento dos filhos, mas percebe que tem muita coisa que a gente não faz ideia, né? Que é muito importante ter esse espaço para a gente debater e trazer informação, né, Carol? Total, com certeza. Apesar de, assim, eu sou aquela pessoa reconhecida pela família por ser a chata com relação à alimentação, com rotina, sabe? Eu sempre fui muito preocupada com isso, mas confesso para vocês que não era pensando exatamente no crescimento, entendeu? Era para manter minha sanidade mental, porque 3 crianças em casa tem que ter hora para dormir. Os 3 dormem no máximo às 8 horas da noite aqui, ainda são pequenos, são 8 horas da noite, eles vão dormir. Acordam cedo, mas tudo bem, dormem aí 10 horas por noite. E realmente isso impacta no crescimento. Estou aprendendo aqui que faz diferença para o crescimento da criança, horas de sono e uma boa alimentação. Né? Então, na verdade, você se preocupa com a alimentação, com o sono dos seus filhos. E isso tudo é importante, né, doutor Arthur? Com certeza, com certeza. É importante estar de olho em todos os fatores dos seus filhos. Ter uma alimentação saudável e variada, super importante, tá? Praticar atividades físicas regularmente, não só para crescimento, tá? Para a parte de saúde mesmo. E ter uma rotina, rotinas de higiene do sono, dormir nos mesmos horários, acordar em horários fixos, mesmo nos finais de semana, manter aquela prática final de de semana rotina acorda do mais sono. cedo. Perfeito, Final de semana acorda melhor. mais cedo ainda. E essa Aproveitar mais tempo com a família. Quer aproveitar. Com 3, hein, Carol? Você estimular a atividade física com 3. Não, gente, a atividade física também aqui é uma coisa que eu não abro mão. Não sei se é mito ou verdade. Depois vocês vão falar pra gente da natação. Então, não vou me antecipar. Eu estou curioso para saber desses mitos também, porque eu já dei uma olhada aqui. Tem muita gente já perguntando aqui. Daqui a pouco a gente vai falar dos mitos e verdades, mas vamos lá. A gente falou, né, sobre esses cuidados, sobre identificar, né, algumas situações e perguntar para o médico, fazer esse acompanhamento. Mas, por exemplo, chegou no médico, foi avaliado e teve o diagnóstico de um distúrbio de crescimento, né? O que é colocado em prática logo depois, doutora Monique, assim que recebe o diagnóstico de distúrbio do crescimento? Quais são os cuidados que os pais precisam ter e a rotina dessa criança a partir daquele diagnóstico? Joia, Tom. Bom, então você chegou, né? Suponho que o pediatra, então, ele acabou de ver a foto do seu filho. Ele pôs a bolinha lá na curva e vai ver que ele não está na curva da família, né? Então, primeira coisa, ele vai tentar acessar os mínimos de tudo que ele come. Né? Então, hoje tem muita dieta da moda, né? Tem muita desinformação na internet. Ó, corta isso, corta aquilo, né? Derivado lácteo é aquele, né? Porque o leite isso, o leite aquilo. Daí, às vezes, até restrição proteica é importante. Então, a primeira coisa, a gente desmistifica isso. Né? Tem que ter os mínimos de cada coisa. Então, se ele não pode com leite, a gente tem que trocar o derivado lácteo por alguma fonte outra que tenha cálcio, vitamina D, as vitaminas dos derivados lácteos, porque eles não podem ficar completamente sem. Tá? Então, pelo menos de 500 a 750 ml de derivados lácteos divididos ao longo do dia, a gente tem que se certificar. Proteína 2 vezes por dia, vitamina C, né? Então, a alimentação, um pouco de cada coisa. Então, leguminosas, cereais, salada. Então, a gente garante esses mínimos, né? Nunca pula para vitamina primeiro, né? Porque é sempre melhor você ir pelo lado saudável, né? Não criar esse hábito de suplementar antes de ensinar a comer de tudo. Primeira coisa que a gente se garante é comer de tudo, né? Então, a família, às vezes, tem alguns hábitos, os veganos, a gente corre já suplementa a criança, isso não pode deixar sem os mínimos, né?
A criança, ela entende fácil. Você fala, olha, você não constrói uma casa sem tijolo, sem porta, só com telhado. Então, ele entende que ele precisa de tudo e a gente ajuda a pôr em prática. Segunda coisa, a gente tenta entender sintomas, né? Que tem alguns sintomas que eles chamam muita atenção, né? Então, por exemplo, a criança com problema de tireoide, às vezes ela tá ganhando peso, tá sonolenta, tá dormindo de dia, coisa que ela não fazia, sabe? Criança com intolerância ao glúten, ela tá com uma diarreia diferente, né? Tá com a barriguinha distendida. Então, a gente tenta entender se tem alguma pista, né? Depois a gente tenta garantir atividade física. A atividade física saudável, ela não é muito moleza para muita família. Então, por exemplo, até os 5 anos de idade, idealmente, as crianças precisariam ficar 3 horas por dia se exercitando. 3 horas? Forte, 3 horas. Não tudo matriculado lá, tal. Não. É atividade não programada. Quebrando brincadeiras. Casa, tal. Enchendo o saco do cachorro. Então, tem que deixar até os 5 anos de idade, 3 horas por dia. Depois aí, anotem, viu, pais e mães? A cara da Carol. Eu tô chocada. É por isso que a gente não aguenta. Não, e aquela... né? E aquele aí... que fala, o meu filho não para, é isso mesmo. Não é para parar nessa faixa etária. É para ele ficar 3 horas por dia ativo. Esse é o mínimo recomendado. Ninguém vai desestimular todo mundo aí. Tá querendo ter filho, todo mundo... E depois dos 5 anos, também, muita gente não é mole. É 1 hora por dia de atividade física. E essa atividade física tem os mitos, né? A natação é melhor, e aí o futebol é melhor, a ginástica olímpica deixa pequeno. Não é. É porque o que a gente vê na TV são os atletas que se destacam, né? Então, um nadador mais comprido, bacana, né? Na ginástica, as meninas... Eu tinha essa dúvida. Destacam, né? Mas... na verdade, é que a natação tinha muito esse mito também, porque você manda a criança para natação, ela tem que atravessar a piscina, não tem jeito dela enrolar, né? Às vezes você manda para o vôlei, ele fica no banco, dá para escapar, entendeu? Agora, é só você ter certeza que ela vai e faz a atividade física. E você acertar todo o ambiente para ela fazer. Então, se ela tem uma dorzinha no pé, tem que corrigir o pé plano, né? Se ela tem alguma dificuldade para fazer atividade física, qualquer que seja, você vai atrás de corrigir. Depois que você acertou esses detalhes, né? Então, você tem que garantir a nutrição, garantir as horas de sono, né? Então, as horas de sono, elas também são bastante, né? De 10 a 14 horas de sono por dia, a depender da faixa etária, né? Sono reparador, não é aquela criança que tem uma rinite, fica acordando à noite com o nariz entupido, no outro dia tá toda cansada, né? Então a gente tem que fazer que eles durmam e descansem durante o sono. Ó, já tem pergunta aqui, ó, sobre isso. Quantas vezes na semana é recomendado, tá? Essas atividades. Todo dia? Todo dia. Todo dia. Inclusive final de semana, não, tá? Final de a escolinha conta, né? Escolinha conta lá, o recreio, tá contando. Escola, tá recreio conta, brincadeira, e depende da dimensão de atividade da criança, né? O que a gente vê muitas vezes, principalmente na nossa infância, né, de atividade física. Às vezes existem aquelas aulas de educação física que são fundamentos básicos, ou seja, faz uma fila de 30 crianças, né? E vamos lançar a bola até a cesta. Essas aulas, obviamente, a criança fica mais parada. Então, é adequado que você matricule a criança ou estimule a criança a fazer uma atividade física fora a educação física também. A educação física é importante? Sim, com certeza. Vai agregar para o convívio social? Com certeza. Mas é importante que essa criança também faça atividades extra-educação física. E entender que tipo de exercício está sendo oferecido nessa escola. Na verdade, ó, a Caroline está dizendo assim, ó, ginástica e natação, ela quer saber. Aproveitar a pergunta da Caroline, eu vou emendar também numa outra pergunta que é assim, é lenda ou tem alguma atividade que ajuda no crescimento? Então, vamos responder, ginástica e natação, pode ser todos os dias ou tem alguns dias da semana? E tem exercício para ajudar no crescimento? Ou é um mito? Qualquer exercício aeróbico, né? Então, não é o xadrez, não é o treino de fundamento, né? Então, é bom para outras coisas, mas é o exercício aeróbico, aquele que a criança se cansa, né? Que ela faz, idealmente, parando pouco. E não tem um melhor. Às vezes a gente insiste num e a criança não gosta, é até pior.
Então, o melhor é aquele que ela gosta, né? Senão ela toma birra e ela não vai querer fazer nenhum. Então, não tem um exercício melhor. O melhor é aquele que ela faça todos os dias e que seja aeróbico, que ela faça a ponto de liberar os hormônios do crescimento, adrenalina, né? Que venha com suor. Às vezes a gente recebe criança no consultório depois do recreio, né? A mãe pega no recreio e leva para o consultório. A criança tá lá sequinha, limpinha. Fala, esse recreio, não sei não. Fala. Uma coisa super importante também, até para tirar dúvida, por exemplo, dualidade, natação e ginástica olímpica, que eu vi que está subindo aqui nas perguntas, né? Ah, natação faz crescer, ginástica olímpica vai atrapalhar o crescimento, né? Isso é um grande mito, tá, gente? Isso já se provou que não tem relação. O que que acontece? É como a Monique citou. Por exemplo, o atleta que é menor, ele consegue dar mais piruetas no ar. Logo, ele vai melhor em ginástica olímpica, ele se destaca. O atleta que é maior, ele vai melhor no basquete, ele vai melhor na natação. Logo, ele se destaca e tende a ter uma carreira naquela área. Então, muitas vezes a gente é enviesado a achar que esse esporte faz crescer, esse esporte faz parar de crescer. Mas não é bem assim. Todo esporte ajuda a criança a ter uma vida saudável e é importante praticar. E aqui uma outra coisa que eu não posso esquecer é o excesso, né? Então, o que a gente tem visto também são muitas escolas de esporte competitivo cada vez mais cedo extenuando as crianças. Esse é o outro extremo. Então, esporte competitivo tem que ser acompanhado com um acompanhamento nutricional concomitante, né? Que às vezes ele fica lá 2, 3 horas por dia treinando, mas não come o suficiente. Então, tem que tomar cuidado com os extremos, tá? E tem uma outra pergunta do balé aqui. Então, qualquer esporte, ele pode ser praticado de uma forma aeróbica, incentivar, realmente fazer com que a criança canse e participe, ou o mesmo esporte, ele pode ser mal praticado. Então, é só você se inteirar do que está acontecendo, né? Por exemplo, esses esportes coletivos, seu filho às vezes fica no banco, né? Às vezes tem que rodiziar entre vários, ele vai, mas não faz. Então, é só você entender o que está sendo feito. Musculação, antes do fim do crescimento, idealmente que seja só com o peso do próprio corpo, que não seja com peso extra, tá? Porque a gente não tem estudos mostrando que isso compromete ou não de uma forma confiável o crescimento axial, que é aquele, né, vertical. Então, sobre o próprio corpo, apoio, né, polichinelo, mas funcional, né, com as variações e com profissionais que estejam capacitados para ensinar musculação sobre isométrica, né, para a criança, tá? Mas tentar não deixar excesso, peso extra antes do fim do crescimento. Tá aí. Agora, Carol, me explica aí na sua casa. A gente viu que até os 5 anos tem que ser 3 horas de atividade física. Atividade física é movimentação do corpo, fazer algo que gaste energia dessa criança. E depois, pelo menos 1 hora. Você está seguindo isso? Ah, já estou preocupada com o meu Pedrinho, meu caçula, que é o maior, tá? Mas olha, gente, é uma dificuldade para ele estar natação 3 vezes por semana, 50 minutos de aula. Não tem como ele enganar, né? Porque a natação tem que ir, tem que voltar, não está nadando. E faz capoeira na escola, mas que negócio, ainda não sai suando, não. Sai tranquilão. Então, já tô pensando aqui, mãe já fica se sentindo culpada. Eu tô pensando aqui que eu vou matricular ele, não sei se vou colocar ele no judô também, para fazer junto com o Arthur, mais velho, que sai pingando. É que na verdade são 3, né? Aí agenda, é uma preocupação. E a gente não quer perder, deixar de utilizar todo o potencial da criança, né? Então, poxa, eu não quero ele se exercitar mais, né? Ou não aqui no meu caso, mas saber que precisa dormir melhor, ter uma quantidade de horas mais significativa, pode atrapalhar o crescimento. A gente não quer isso, né? Então, muito importante saber disso tudo, saber dessas informações, que a gente quer o melhor para os nossos filhos, né? Que eles aproveitem tudo que veio com eles na carga genética deles. E o que a gente está fazendo aqui, sem dúvida, e o que a gente está fazendo aqui é levando informação, porque muita gente não faz ideia do quanto isso é importante e como é importante também prestar atenção no crescimento do seu filho. E se você quiser mais informação também, eu quero compartilhar com vocês um site e um aplicativo.
A doutora Monique já falou, mas lá no www.maisquealtura.com.br você vai encontrar informações que você precisa saber em relação ao crescimento. Quer tirar uma dúvida rápida? Tem ali, né? E você consegue entender mais, né? Na hora que precisar pesquisar um site confiável, o Mais Que Altura é uma oportunidade. E tem um aplicativo também, né? Growth Journey, que você consegue usar de várias formas, né? Vou pedir até para a Monique, porque ela já falou isso outras vezes. Você, como médica, né, doutora Monique, você orienta também suas pacientes a entrar tanto no site quanto no aplicativo, não é mesmo? Se você, principalmente se você não tem as informações do seu filho com você, você ter isso gravado, né, em algum lugar, por exemplo, no aplicativo, isso é interessante. Tem muita gente que vai se mudar, perdeu a carteirinha de vacina, perdeu a curva de crescimento. Então, você ter essas informações em algum outro lugar, isso é bem importante, tá? Não deixar a tal do livrinho que depois some, esqueceu em algum lugar, né? Isso é muito importante. Somente a altura, e o comprimento e o peso ao nascer, né? Que umas mães boas que nem a Carol, elas gravam aí, mas tem mãe que fala, ai, Deus, isso é importante. Que a criança que cresce, que ela nasce muito pequena, ela tem tratamentos diferentes ao longo da vida. Isso você precisa mostrar em toda consulta que você for, sabe? Então, é recomendável você ter isso salvo em algum outro lugar. E no aplicativo Growth Journey, você consegue monitorar, né, o crescimento da criança e é fácil. Você pode baixar tanto nas versões iOS quanto na Android. E aí você tem esses dados ali armazenados e até pode apresentar para o médico, né? Vai numa consulta, tem ali todas as informações necessárias. Agora, tem uma pergunta importante aqui, Monique, que eu vou fazer para você, que algumas pessoas fizeram, tá? Em relação ao tratamento, né? Quando o uso do hormônio do crescimento está indicado, né? Em que situação? Vamos lá. Excelente pergunta. Então, em primeiro lugar, a pergunta que a gente precisa responder, né? O crescimento está normal, né? Então, uma vez que você respondeu está normal, ótimo. Otimize todos os básicos e venha retornos periódicos. Se o crescimento não está normal, a segunda pergunta é a causa. Qual é a causa? Então, esse checklist das causas, ele é bem extenso. E a deficiência do hormônio de crescimento, ela é a menor das causas. Ela é das mais raras. Então, antes disso, tem um checklist extenso, hormônio de tireoide, marcadores de nutrição, né, hemograma, função renal, hepática, absorção intestinal, testes, né? A gente faz testes de estímulo para ver se a criança tem o hormônio de crescimento dela, interação da puberdade, né? A idade óssea é uma ferramenta bem importante. Então, a gente faz esse checklist extenso. E aí, quando é diagnosticada a deficiência do hormônio de crescimento, é quando ele é indicado. Tem outras 10 indicações mais raras de hormônio de crescimento, não é nada muito comum. Mas tem medicações que a gente sabe, por exemplo, os glicocorticoides, né? Então, às vezes a criança tem uma condição que ela tem que usar corticoide por anos a fio. E isso é uma indicação de dar hormônio de crescimento junto, né? Um problema renal, algumas síndromes genéticas. Essa parte do diagnóstico de síndromes genéticas está melhorando bastante. Eram exames muito caros, agora eles estão mais acessíveis. Então, algumas outras condições mais raras, a gente também indica o hormônio de crescimento. Mas lembrando que realmente não é a maior parte das causas, tá? É na deficiência do hormônio de crescimento e condições especiais, tá? Síndromes, uso de remédios concomitantes, doenças renais, tá? O Arthur, quer complementar a resposta da Monique? A resposta da Monique foi perfeita, perfeita mesmo. A gente precisa ver se essa criança tem uma indicação, primeiro, de usar um hormônio de crescimento. Então, primeiro excluir todas as doenças crônicas para depois definir se ela tem ou não indicação. E é óbvio, sempre decisão compartilhada. Conversa com a família, explica quais são os prós e contras do uso dessa medicação, quais são as limitações, efeitos colaterais. A família tem que estar ciente e participar da decisão.
E uma causa super importante que a Monique até citou são as crianças, por exemplo, pequenas para a idade gestacional. A criança nasceu com comprimento a um peso pequeno ao nascimento, e ela pode ter também uma necessidade de repor hormônio de crescimento caso ela não atinja a recuperação catch-up até os 2 anos de idade. Isso também seria outra causa. Agora, Monique, o Bispo 80, F Bispo 80 pergunta: tomar hormônio do crescimento afeta na hora da puberdade? Isso é verdade ou é um mito? Bom, se está tudo bem, a puberdade e o crescimento, eles andam em paralelo, tá? E quando você modula o crescimento com hormônio de crescimento, você não interfere na puberdade. Mas a puberdade tem interferências no crescimento, tá? Então, a avaliação da puberdade, ela é bem caprichada, né? Então, em geral, as mães e os pais, eles são bem atentos à parte da puberdade, às vezes até mais do que a do crescimento, né? Que tem atenção ao cheirinho, aos pelinhos, né? A uma mama que apareceu e tal. Isso é uma coisa, né, na nossa cultura, é uma coisa que chama muito mais atenção do que se está trocando ou não o sapato, né? Na maior parte das famílias. Então, as interferências da puberdade são importantes para o crescimento. Isso sim. Tá aí respondido. Agora, Carol, estão pedindo um conselho. Eu vou começar por você, depois o Arthur e a Monique também podem complementar. Pergunta para adolescentes, essa coisa de comparação, né? De tamanho com adolescentes e tal. Como que você tenta trabalhar isso dentro da sua casa, né, para não ser algo negativo? E depois eu quero falar com os doutores aí para eles explicarem para a gente qual é a orientação quando o adolescente começa a se preocupar muito com a altura e aquilo pode virar um problema para ele. Tá sem áudio, Carol. Desculpa. É um problema mesmo, porque aqui em casa, eu ainda não cheguei nessa fase, né, com os 3 pequenininhos, mas a minha enteada, ela sempre foi mais alta. Meu marido é alto, acho que a mãe dela é alta também. E chegou nessa fase, assim, de 14, 15 anos. Eu lembro quando as pessoas encontravam com ela e falavam: nossa, Lorena, como você tá grande? Ela já se encolhia. Ela já ficava, assim, mais tímida, porque ela não queria chamar atenção, ser a maior da turma, não sei o quê, né? E é questão de conversar, de trabalhar, falar, calma, cada criança tem seu tempo, você está com essa estatura agora a mais ou a menos que os outros, mas não é uma coisa definitiva, né? Me corrija se eu estiver errada, mas foi o que a gente trabalhou e acabou acontecendo mesmo com a Lorena, que hoje ela não é a mais alta. Eu acho que ela teve isso que a doutora Monique falou no início da live, uma antecipação da puberdade, acabou tendo um estirão. Ela ficou realmente, né, chamava mais atenção para a família. E o adolescente fica mexido, né? Quando reparam na sua aparência. E, né, ainda mais nessa fase, né? Que você está numa transição, Arthur, de criança para um adulto, e é uma fase que você tem vários questionamentos, né? Exatamente. Exato. E a gente falava muito nisso. A gente falava com ela. E acabou que, assim, graças a Deus, ela é alta, ela é mais alta do que eu, mas acho que também se adapta também a questão da imagem, não sei o que, né? Aí deu tudo certo, mas a gente tem que realmente aconselhar, conversar, acalmar, né? Para o adolescente se aceitar. Sim, sem dúvida. E acompanhar, né? E acompanhar. Agora eu vou pedir para a doutora Monique e para o doutor Arthur falarem de uma forma rápida, porque o nosso tempo está voando e tem outras perguntas aqui. Qual é o conselho que vocês dão, né, nessa fase tão complexa, né, tão difícil para os pais também? Bom, isso é extremamente importante, Carol. Então, a forma com que os adolescentes vão lidar, a criança, né, não é só adolescente, ela vai lidar com a altura, ela é muito absorvida da forma com que os pais lidam com a altura. Então, nas famílias baixas, mas que todo mundo leva numa boa, né, que não passa para a criança que isso teve alguma limitação, a criança normalmente tende a levar dessa forma,
até que venha alguém de fora, né? Alguma coisa, e vocês, nas famílias, isso se trata melhor. Agora, quando as famílias são mais baixas e isso não foi legal, a criança, às vezes, ela pode ter até uma altura normal, ultrapassar a altura dos pais, que isso acontece bastante, mas ela ainda assim acha pouco. Então, a impressão da altura-alvo que os pais têm das próprias alturas e a expectativa que eles têm com a altura do filho e o que eles passam, isso é completamente absorvido, isso é muito importante ser trabalhado, né? Então, a gente tem exemplos vários, né? Tem cantores, né, 1,50 m ou menos, que dá tudo certo, né? Gente alta, que quer ser mais alta. Então, essa cultura da altura, ela é muito mais comum na América, né? Na Europa, eles não levam isso como marcador de sucesso, marcador de limitação, como se leva na América. E as famílias são extremamente importantes para lidar com isso. Quando você tem mais filhos, né? Isso é muito engraçado, né? Então, tudo é motivo para brigar, né? Bater no de baixo bater no de cima, maior, aquela coisa. E aí eles precisam entender que a variação dentro da mesma genética, ela é possível, assim como uma árvore frutífera, né? Você tem as menores, as maiores, mas todo mundo ali é manga, acerola, né? Não tem jaca no pé de acerola, nem acerola no pé de jaca. Então, eles têm que entender essa variação e você ressaltar a qualidade de cada um. Então, tem aquele menorzinho, mas que é bom pra caramba no esporte tal, vai bem na escola, né? Não deixar isso virar uma questão, mas repito, uma vez que é saudável, uma vez que é um crescimento normal. Sim. Então, se eu puder rapidamente falar, sim, se eu pudesse dar uma dica, veja só, essa nossa live aqui é uma conversa, a gente não tem nem intenção de diagnóstico, nem de tratamento. Então, você tem uma dúvida, o seu filho, adolescente, criança, até os 2 anos, lactente, seja a fase que ele está, tem só uma dúvida, converse com o seu médico, converse com o pediatra, tem uma dúvida que não foi sanada, quero procurar um especialista, vá no endocrinologista pediátrico, no endocrinologista, procure o especialista e procure seu médico para tirar as dúvidas. Esse é o mais importante, é a minha grande recomendação. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu tô aqui prestando atenção em todos vocês e eu tô vendo que a Carol, ela tá louca para fazer algumas perguntas. E eu vou dar o espaço para ela perguntar, mas antes, Carol, a sua pergunta vai ser a última. Enquanto isso, eu vou bater uma bola rápida, tanto com a doutora Monique quanto com o doutor Arthur. E aí você já elabora a sua pergunta para a gente fazer e tirar a sua dúvida, e com certeza não é a sua única dúvida, deve ser de muitas outras pessoas. Vamos fazer então um bate-bola, ó. A Madali Rodrigues pergunta, meu garoto de 14... a gente já respondeu essa pergunta, é sobre a musculação, né? Meu garoto de 14 anos está fazendo musculação, isso pode atrapalhar no crescimento dele nessa idade? Monique? Isso tudo depende de qual musculação ele está fazendo, né? Se é com peso sobre o próprio corpo. Então, às vezes é musculação, mas é um funcional, né? Então, tem que ver o que ele está fazendo. O que ele não pode estar fazendo é carga de peso excessiva, né? Peso externo. Isso ele não deveria estar fazendo. Mas ele pode estar fazendo um funcional com esse nome. Então, é só ver o que ele está fazendo. Se tem um profissional habilitado a acompanhar crianças durante o exercício com ele. Tá aí respondido. Outra pergunta da Renata Cury. Depois que a menina menstrua, ela ainda cresce em média quantos centímetros, Arthur? Se tem uma medida... Existe algumas médias, né? De média, se estuda que a menina pode crescer de 5 a 7 centímetros após a menstruação. Mas, óbvio, isso é média. Cada pessoa é uma pessoa, depende da faixa de crescimento dela, depende principalmente da idade óssea que essa menina está, em que estágio ela está de maturação. Então, de média, 5 a 7 centímetros pós-menstruação. Mas cada criança é uma criança. Pode ser um pouco mais e um pouco menos, a depender de cada um. É aquela coisa, né? É tudo individual mesmo, mas Exatamente. A gente tem que saber perceber se algo está certo ou errado dentro dessas individualidades aí. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Fale um pouco sobre o exame da idade óssea, pois fui investigar a questão do meu filho, ele tinha 4 anos de idade e a idade óssea era de 2,5, se eu não me engano. E eu leigamente me desesperei quando vi.
isso pode acontecer? Monique, o que você tem a dizer, então, em relação a essa idade óssea e esse exame, né, que ele ou ela disse ter feito no filho? Ótima pergunta. Bom, então, isso é uma ferramenta preciosa para gente. Então, você vendo os ossos das mãos, tá? Então, o raio-x de idade óssea ele é feito, na verdade, nos punhos, mãos e punhos. E isso, a gente tem atlas que correlacionam a idade da criança com como deveriam estar os ossinhos dela naquela idade ali, tá? E se correr bem, a idade da criança acompanha a idade óssea, mas tem umas variações. A gente tem os limites esperados. Então, nem sempre 4 anos tem que ter exatamente 4 anos de idade óssea. Né? Então, você tem limites e esse limite ele muda com a idade. Então, quanto mais novo, mais largo o limite. Né? Então, quanto mais novinho, mais ele pode variar para trás ou para frente. Né? E aí a gente pega essa informação e aí plota na curva de crescimento. Na verdade, ele tem a curva de crescimento dele, a altura final que ele vai chegar, muito sugerida pela idade óssea que ele tem também, não só a idade. Então, se o atraso tem atraso de idade óssea, então eu tenho uma de 10 anos que tem 8 anos de idade óssea. Ela teria depois dos outros. Então, a informação de um atraso leve de idade óssea, em geral, ela não é muito ruim. Tá? Os atrasos de idade óssea, estudo dentro de um limite de cada idade, em geral, eles não são tão preocupantes. Tá? Vamos falar sobre os principais mitos e verdades, né? Eu sou do interior. Lá no interior, eu ouvia muito minha avó dizer assim: fulano tá baixinho, mas daqui a pouco cresce, no estirão resolve isso. Isso pode acontecer, Arthur? É mito ou é verdade? É verdade e mito ao mesmo tempo, né? Veja só. E o que acontece? Existem algumas crianças que têm um atraso constitucional do crescimento e puberdade, ou seja, elas realmente vão demorar um pouco mais para entrar na fase de estirão e para começar a crescer. Essas crianças, sim, vão ter um atraso de puberdade, então geralmente meninas vão começar após os 13, meninos após os 14 e vão entrar em estirão normalmente e vão chegar no seu alvo familiar. Ótimo, pode acontecer. Mas nem todas as crianças se encaixam nesse modelo, né? A gente precisa realmente individualizar, como você falou, olhar cada um. Existem crianças que às vezes ficam assim nessa expectativa que ela, fique tranquilo, ainda vai ter estirão, e quando você vê, o estirão não aconteceu. Seja por uma antecipação puberal, seja que o estirão não aconteceu porque essa criança, na verdade, tinha uma doença crônica que não foi diagnosticada. Então, você precisa individualizar cada um. Então, é verdade e é mito também. E Carol, Monique, essa questão, né, do crescimento, ela pode estar relacionada a uma outra doença, a uma doença especificamente? Você diz esse atraso de entrar no estirão? Exatamente. Então, o que muda são as causas prováveis a depender da idade. Né? Então, a cada idade, a gente tem uma causa mais provável, mais comum de baixa estatura. Ou baixa estatura ou atraso da puberdade. Porém, essa não entrada no estirão, ela às vezes está relacionada mais com a parte da puberdade em específico. Então, se a queixa é essa, olha, não entrou no estirão, estou esperando, não cresce, a gente também procura ver como estão os hormônios sexuais, né? Como está o ovário, testosterona, ver se está na idade certa de entrar na puberdade, né? Ou se está na hora de esperar mesmo. Então, pode sim. Então, o não entrar no estirão, né? Tem que ver primeiro qual é a época, né? Às vezes as mães... acho que está tudo muito mais falado, então tem umas ansiedades muitas vezes não justificadas. Então, às vezes a criança chega lá com 9, 10 anos, olha, meu filho não entrou no estirão. Não, mas tudo bem, né? Ainda não está na época certa. Então, a gente faz muito esse trabalho de dar o tempo esperado para cada coisa e quando elas não acontecem, a gente investiga muito essa parte hormonal quando não vem a puberdade nem o estirão. Aproveitando rapidamente, tá? Porque a gente já está chegando
Já passou uma hora do nosso papo, mas a gente vai ter a pergunta da Carol ainda. Mas eu queria entender, se é diagnosticado um distúrbio do crescimento, né, na infância, esse tratamento ele deve ser contínuo na fase da adolescência, na puberdade, na fase adulta? Como é isso? Porque alguns pais acreditam que é assim, trato agora e paro, não preciso me preocupar. Resolvi o problema. É assim? Como que funciona na prática? Então vamos lá, maravilha. Fala, Ó, Arthur. se for uma doença crônica, como a gente falou, um hipotiroidismo, essa criança tem indicação de receber a levotiroxina, hormônio tiroidiano, para a vida inteira. É uma doença celíaca, a criança tem indicação de fazer dieta de exclusão do glúten para a vida inteira. Algumas causas de deficiência do hormônio de crescimento, não. A criança tem indicação de fazer uma retestagem após a finalização do crescimento, para ver se ela realmente mantém uma deficiência do hormônio de crescimento e teria, sim, indicação de usar na idade adulta. E em outras causas, né, você acaba usando o hormônio de crescimento e não tem indicação de retestagem. Por exemplo, uma baixa estatura idiopática, né? Por exemplo, eu falei um pig que não teve catch-up até os 2 anos. Usa-se um hormônio de crescimento com indicação, após finalizar, não precisa manter na vida adulta. Então, cada caso é um caso nesse sentido. Troca Agora, do pediátrico para o adulto e aí continua-se o trabalho. Exatamente. Entendi. Tem mais uma pergunta. A próxima já é você, tá, Carol? A prematuridade influencia na idade óssea, Monique? A prematuridade, ela influencia no crescimento, mas não exatamente na idade óssea, não como regra, tá? Então, uma criança prematura ou, mais importante que ser prematuro, é você ter nascido pequeno para a idade gestacional, que é o PIG, que o Arthur comentou, né? Então, dizendo que lá desde intraútero você tinha algum problema do crescimento e isso tem que ser acompanhado. Então, mais do que na idade óssea, o nascer pequeno para a idade gestacional é o mais importante. Porque quando a criança nasce prematura, então ela nasceu com 8 meses, mas ela nasceu com um tamanho próprio para 8 meses. Isso é diferente de ela nascer de 9 meses, mas com tamanho de 8 meses. Então, no momento do nascimento, a gente tem curvas, tudo são as curvas. E curvas. Nascimento. Adoro. Nasceu com quantas semanas? E quais são os tamanhos esperados para essas semanas, né? Mais do que prematuro, é o pequeno para a idade gestacional que tem essa influência no crescimento. Agora, Carol, é a sua vez. Carol. A minha pergunta é mais aquela linha de mito ou verdade, curiosidade materna. E acho que vai ser rápida. A dor do crescimento. Meu joelho tá doendo, tá doendo. É isso mesmo? É que tá crescendo? Não. Perfeito. Dor do crescimento, né? Como é que ela geralmente acontece? Ela surge geralmente na infância, né? Após os 3 anos de idade, pode se manter durante toda a infância. Na maioria dos casos, ela ocorre nas 2 pernas, nos 2 membros inferiores, tá? Geralmente ela é noturna e a maioria dos sintomas se resolve quando você faz massagens, compressas quentes ou dá um analgésico comum, tá bom? Então, se resolveu, tem essa história, ótimo. Sugere-se dor de crescimento, mas lembrar de sempre ser avaliado para o seu médico para o exame físico. Sim. Você tem que excluir que tem alguma doença. Ela é o que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Tem que estar tudo bem na saúde da criança, tem que ter esse comportamento e ela tem que ser o que a gente chama de autolimitada. Se resolver à noite, acordando no dia seguinte, a criança está zerada, está pronta para correr. Perfeito, entendi. Eu agora vou compartilhar com vocês. Eu tenho 7 sobrinhos, né? Então, para mim, essa dor que eles sentem à noite, para mim era apenas uma birra ou alguma... É real. É real, dói. E o braço? Até incomoda, desperta no meio da noite para reclamar da dor. Então, é real, Isso, escute sim, quando a criança... acordou. Tá aí, ó, gente, passou muito rápido, a gente ficaria aqui mais 1 hora conversando, tem um monte de pergunta que a gente não conseguiu responder, muitas pessoas compartilhando aqui,
a sua história, né, a sua dúvida, mas a gente vai ter outra oportunidade para a gente falar sobre isso. Eu queria só que vocês deixassem uma mensagem final, então, sobre esse tema, né, sobre o crescimento. O que vocês diriam aí para pais, mães, cuidadores em relação a esse tema? Começando pela Monique, então, depois o Dr. Arthur e para finalizar, Carol. Bom, então, vamos nas consultas regulares. Todas as consultas, leve a sua carteira de vacina, sua curva. Peça para o seu filho ser marcado naquelas curvas. Peça explicações do que está acontecendo, né? E você seja atenta na velocidade do crescimento. Veja o que está acontecendo. E observe suas roupas, as roupas das crianças. Tá aí, ó. Quem quiser mais live sobre esse tema, escreve aqui nos comentários para a gente ver, tá? Arthur, a sua vez também. Vamos lá. É isso mesmo. Acompanhe com o seu pediatra, com o especialista, com o endocrinologista pediatra, com o endocrinologista. Faça as consultas de rotina, não se esqueça, vá regularmente com intervalo recomendado. Nunca fique com dúvida, não leve dúvida para casa, pergunte para o seu médico e siga o exemplo da Carol. Fique atento no seu filho, preste atenção nos sinais, óbvio. Veja se está trocando o número de sapato igual às outras crianças, compare ele com os seus outros filhos, outras crianças, vê se está no mesmo ritmo de crescimento, cada criança na sua individualidade. Seja uma mãe e um pai atento. Note se tem desenvolvimento de mamas ou aparecimento de pelos e procure um especialista para tirar suas dúvidas. Tá aí, obrigado, Arthur. Carol, sua vez aí. Mamãe, mãezona. Eu vou falar o que eu fico batendo o martelo lá no meu Instagram. Não subestime o poder de uma alimentação saudável. Ofereça o que há de melhor para os nossos filhos, para as nossas crianças. E você sabe, o poder da rotina também. Uma rotina adequada para a família inteira. Cada família tem uma rotina melhor, não precisa engessar uma na minha, a do Tom, né? Mas criar uma rotina que faça sentido, sempre priorizando a saúde e o bem-estar das crianças. E o nosso também. Sem dúvida. Obrigado, Carol. E agora eu quero dar um recado. Seguinte, cuidar e prestar atenção no desenvolvimento da criança não é responsabilidade apenas da mãe, tá? Pais, vocês são fundamentais nessa questão. Carol. Com certeza. É importante demais. Monique, obrigado. Eu esqueci de falar obrigado para você. Desculpa ter confundido a Carol com a Monique, mas eu achei elas muito parecidas. Foi uma honra para mim. Muito parecido. Tá combinando. Vocês dois de azul e a gente de branco. Pensa. Tá vendo? Pois é. Até falaram que nós éramos gêmeas. São gêmeas. Mas... Bom, eu achei tudo parecido. As duas parecidas. Não, né? mas um filho a mais, eu dois, ela com 3. Não é só filho, é tudo uma logística a mais. Ela é ídola. Gente, nada, são todas. É isso aí, gente. Obrigado pela participação de vocês. Você que está acompanhando essa live, mandou pergunta, tirou dúvidas, ficou do início ao fim, compartilhou a live. Seguinte, vai ficar salva, tá? No perfil da Novo Nordisk, você pode acompanhar, rever essa live. Tem várias dúvidas ali que são importantes para serem esclarecidas e a gente esclareceu aqui. Teremos outras oportunidades, com certeza. Obrigado a todos pela participação e a gente se vê numa próxima. Um beijo grande e até lá. Obrigada. Tchau, tchau. Gente.